É só uma questão de tempo. É isso que a Rússia quer que o mundo, e principalmente a Ucrânia, acredite sobre a queda de Pokrovsk. A cidade está cercada. Vem o grito de propaganda da Rússia. Os soldados da Ucrânia devem se render agora, ou vão queimar junto com a cidade que estão tentando defender. Não há como negar que a situação em Pokrovsk não parece boa para a Ucrânia, mas a queda da cidade não é inevitável. Krovsk não vai ceder, pois a Ucrânia desmentiu a propaganda do Kremlin sobre o cerco de Donetsk. Claro, você não saberia disso se tivesse ouvido apenas os relatos sobre o avanço da Rússia em Pokrovsk nos últimos dias. A propaganda é tão forte que vários veículos tradicionais, como o Guardian, noticiam a queda iminente da cidade. Em 5 de novembro, publicou que forças russas apertam o cerco em Pokrovsk, enquanto os combates se intensificam na cidade. O Guardian aponta relatos conflitantes sobre Pokrovsk. Em breve discutiremos a versão da Ucrânia. No entanto, também indica que a Rússia está em vantagem, pois suas forças intensificaram muitos ataques nas últimas semanas. Começaram com pequenos grupos de assalto e, aos poucos, reuniram tropas para uma ofensiva maior na cidade, segundo o veículo. Também destacou uma pesquisa da Iniciativa de Código Aberto Deep State da Ucrânia, que afirma que seu monitoramento da linha de frente revela que as forças russas avançaram mais profundamente em Pokrovsk e nos arredores da cidade. Esses avanços ainda não foram concluídos. As áreas em questão ainda estão marcadas em cinza nos mapas do Deep State, indicando combates em andamento. Mesmo assim, a situação segue sombria para a Ucrânia. A Rússia claramente acredita que tomará Pokrovsk em breve. Ou ao menos quer que a Ucrânia acredite estar forte o bastante para forçar o colapso da cidade. Em 5 de novembro, a Reuters informou que a Rússia comunica soldados ucranianos em Pokrovsk e Kupiansk. Eles precisam se render agora, pois não sobreviverão se não fizerem isso. A National Broadcasting Company informou o mesmo, acrescentando que o Ministério da Defesa da Rússia diz que as forças ucranianas já estão cercadas nas duas cidades. E eles não serão capazes de fazer nada para impedir o avanço das tropas russas. Até mesmo alguns soldados ucranianos estão apontando que a situação é ruim. Uma dessas soldados é a sargento Liana Kononchuk, que serviu em uma unidade militar ucraniana operando em Pokrovsk. Ela disse à National Broadcasting Company: "A situação é difícil e, apesar dos esforços, só tem piorado." Kononchuk acrescenta que, longe de realizar um ataque massivo, a Rússia está usando uma estratégia de infiltração. Até o momento, não existe uma linha de defesa permanente propriamente dita. O inimigo infiltra-se ao norte, com várias unidades para desgastar a linha de frente, disse ela à National Broadcasting Company. A mensagem divulgada é que as forças de Pokrovsk, na Ucrânia, estão cercadas. A Rússia conseguiu realizar o cerco que tenta criar desde maio. As tropas de Vladimir Putin não conseguiram tomar Pokrovsk no verão, como ele planejava. Com a cidade cercada, Pokrovsk deve cair em breve. Se a Rússia estiver falando a verdade, Pokrovsk pode colapsar antes do Natal. Esse é o ponto crucial. A Rússia pode não estar dizendo a verdade. O país vem alegando ter cercado Pokrovsk há semanas. E há muitas vozes ucranianas negando essa suposta situação. A Ucrânia afirma que é só propaganda russa. Essas vozes dizem que Pokrovsk certamente não está seguro, mas a situação não é tão grave quanto a Rússia afirma. O Kiev Independente foi um dos primeiros a contestar as alegações russas sobre o cerco. Em 29 de outubro, disse que relatórios ucranianos e dados públicos indicam que a alegação de cerco total feita por Putin está longe da realidade. Mas a situação é, sem dúvida, altamente dinâmica e está se deteriorando para o lado defensor. O veículo destacou que a Rússia conseguiu fincar uma de suas bandeiras na periferia oeste de Pokrovsk, mas isso foi mais um controle de informação do que domínio sobre a Ucrânia. A Rússia mandou um grupo pequeno para fincar a bandeira, tirar fotos e sair rápido, antes dos drones ucranianos chegarem. Isso não é um cerco. Avanços em Pokrovsk continuam acontecendo, segundo o veículo. No entanto, as forças russas que entram na cidade são poucas e estão chegando a Pokrovsk por meio de infiltração, e não por ataques frontais completos. No Facebook, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, detalhou como são os ataques russos a Pokrovsk. Syrskyi afirmou que as declarações de Putin sobre Pokrovsk e Kupiansk não condizem com a realidade.
Em Pokrovsk, a infantaria inimiga evita combate, se reúne em áreas urbanas e muda de local. Por isso, a prioridade é detectá-la e destruí-la. Relatos dizem que a Rússia não combate em Pokrovsk, apenas se esconde, dando a Putin pequenas vitórias de propaganda enquanto espera ser encontrada pelas forças ucranianas. E as observações de Kononchuk sobre as dificuldades da Ucrânia, ela está certa. Outros soldados ucranianos destacam que a infiltração russa não representa um cerco total a Pokrovsk. Em 3 de novembro, a TSN, o soldado Sônico explicou a situação do ponto de vista deles. Sônico atua como operador de drones na unidade de ataque Dovbush Hornets. E eles disseram à TSN, não há cerco completo, nem em Minarad, nem em Pokrovsk. Infelizmente, os combates continuam em ambos os lugares. O inimigo está presente lá, avançando, e agora em grupos bastante grandes. Novamente, a situação da Ucrânia em Pokrovsk não é perfeita. O cerco que Putin e seus aliados dizem existir simplesmente não existe, segundo a Ucrânia. Sonic comentou que a Rússia ao menos parou de desperdiçar sua infantaria como carne de canhão. O país ficou mais inteligente no sentido tático, e Pokrovsk está sendo usado como um campo de testes para a estratégia de infiltração que mencionamos anteriormente. Porém, muitos soldados enviados pela Rússia à cidade não têm preparo para o controle que Putin quer. Aproximadamente 80% deles são soldados de infantaria comuns, afirma Sônico. A maioria não tem experiência de combate e está trabalhando com contratos de curto prazo. Isso os torna alvos fáceis para as unidades de drones da Ucrânia assim que as forças infiltradas são localizadas. Esse rebanho de infantaria é controlado perto de Pokrovsk e algumas unidades russas sabem lutar. Não são muitos, mas existem, conclui Sônico. Mesmo assim, Pokrovsk não está cercada. Em 5 de novembro, houve nova negação ucraniana sobre o cerco de Pokrovsk. Barões relataram isso e o Estado-Maior-Geral ucraniano também se pronunciou. Não há cerco de nossas unidades e divisões, disse o Estado-Maior-Geral em 5 de novembro. Disse que a Ucrânia luta intensamente para defender uma de suas cidades mais valiosas da agressão russa. Medidas estão sendo tomadas para bloquear o inimigo tentando se infiltrar, afirmou. A resistência contra grupos de infantaria inimigos tentando se posicionar continua. Putin quer dar a impressão de que Pokrovsk está caindo agora e que a cidade colapsará em dias, mas isso não é verdade. Pokrovsk segue em perigo, mas não há cerco. Evidências ucranianas no local desmentem a propaganda russa. A Ucrânia afirma estar adotando ações para barrar o avanço russo. Quais são essas ações? Neusua destaca algumas. A Ucrânia formou equipes de busca e resgate que atuam em Pokrovsk. A operação envolve o 425º Comando de Operações Especiais SBS da Ucrânia. Operadores, grupos combinados do Comando de Operações Especiais, do Comando de Operações Especiais, das Forças Armadas da Ucrânia, da Guarda Nacional e do Distrito Militar do Ministério da Defesa. Além das buscas e resgates, a Ucrânia faz o que citamos antes: buscar e destruir. Seus alvos são as pequenas unidades de infiltrados russos, e os esforços da Ucrânia são eficazes. A Newsweek informa que, nas 24 horas antes de 5 de novembro, a Ucrânia matou 26 soldados russos, feriu 64 e destruiu 58 abrigos em Pokrovsk e região. Nos últimos 3 dias, as perdas da Rússia cresceram ainda mais. As forças de Putin tiveram 249 baixas, sendo 159 irreversíveis desde o começo da semana. A Rússia também perdeu 26 veículos e motocicletas, além de 7 pontos de controle de drones, um tanque e um veículo blindado. Esses números não são tão altos quanto já vimos no passado, porque a Rússia está evitando a estratégia de ataque frontal total que usou anteriormente ao tentar tomar as cidades da Ucrânia. No entanto, são notáveis porque as perdas são grandes na nova estratégia abrangente da Rússia. Muitos soldados em Pokrovsk estão morrendo. Se a cidade estivesse cercada, como diz Putin, as forças russas entrariam de todos os lados. Agora, a Ucrânia usa todos os recursos para defender Pokrovsk. Além de adaptar suas operações dentro da cidade para levar em conta as novas táticas da Rússia, a Ucrânia se está enviando algumas de suas unidades mais elitizadas para ajudar na defesa da cidade. Isso é o que afirma o The Guardian, que noticiou em 2 de novembro que operadores das forças especiais ucranianas haviam entrado em Pokrovsk.
O The Guardian informou que cerca de 200 soldados russos entraram em Pokrovsk. Isso contextualiza melhor os números compartilhados. Havia 200 russos em Pokrovsk em 2 de novembro e presumivelmente alguns poucos que entraram na cidade nos dias seguintes. Assim, as 249 baixas russas relatadas entre 2 e 4 de novembro fazem sentido. A maioria dos infiltradores é eliminada antes de se estabelecer. O relatório do Guardian também cita Sirski, que afirma que Pokrovsk está sob pressão de um grupo inimigo com milhares de soldados. Mas a Rússia não transforma esses números em vantagem. Pokrovsk segue sem cerco e a Ucrânia mantém a logística na cidade apesar dos ataques russos. Com as forças especiais envolvidas, a defesa da Ucrânia em Pokrovsk será mais organizada e eficiente contra unidades russas de infiltração. E essas forças já podem estar tendo efeito. A Ucrânia obteve grande vitória em Pokrovsk contra a propaganda russa. Em 5 de novembro, o Kiev Independente noticiou que as forças ucranianas protegeram o Conselho Municipal de Pokrovsk e hastearam a bandeira nacional. A operação foi conduzida pelo 425º Regimento de Assalto separado da Ucrânia, o que levou o Telegram a exclamar. Soldados do Regimento Skell devolveram a bandeira ucraniana ao prédio do Conselho Municipal em Pokrovsk. A mesma brigada também publicou um vídeo no YouTube onde explica a operação e mostra imagens da invasão do prédio e do hasteamento da bandeira. Curiosamente, o vídeo mostra que nem tudo saiu como planejado no contra-ataque. Um veículo militar ucraniano foi atingido por um dos drones da Rússia durante a operação, levando a um soldado ucraniano a sofrer um ferimento leve. O comandante do 1º Batalhão de Assalto do 425º Regimento de Assalto, separado, explica que esse foi justamente o soldado que ajudou a completar a operação. O comandante Baiter recusou ser evacuado, dizendo que concluiria a missão. Ele atingiu o alvo e hasteou a bandeira. O UKR Informed divulga relatório similar. Acrescenta que líderes da inteligência ucraniana chegaram a Pokrovsk e as tropas na cidade estão sendo reforçadas. Enquanto conversamos, a Ucrânia parece estar se preparando para uma luta muito mais difícil. Mas, novamente, a realidade é que essa luta em particular ainda não está acontecendo. Pokrovsk não está cercada, embora possa estar no futuro. A Ucrânia enfrenta pequenos grupos russos que se escondem e esperam pelo melhor após entrarem na cidade. Isso não é domínio russo, é um convite para a destruição ucraniana. Há outra evidência de que a Rússia mente sobre o cerco de Pokrovsk. Segundo a ABC da Austrália, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em 3 de novembro que havia cerca de 300 soldados russos em Pokrovsk. Esses soldados não avançaram desde que chegaram à cidade. Em Kupiansk, onde Putin pede evacuação ucraniana, há só 60 soldados. Não são grupos para tomar cidades, mas pequenos grupos de infiltração. Putin usa isso para reforçar a narrativa de dominação russa, mesmo com soldados desses grupos morrendo para os defensores da Ucrânia. Então, o que podemos concluir de tudo isso? Existem dois lados em toda a história, e o da Rússia parece não ser verdadeiro. Pokrovsk está claramente em apuros. Siersky afirma que a Rússia enviou milhares de soldados para tomar a cidade. As afirmações de Sonic sobre os soldados serem, em sua maioria, recrutas novatos sem experiência destacam o calibre das forças usadas pela Rússia. Como sempre, tudo se resume a números, mesmo sem serem usados. Soldados russos invadem Pokrovsk em pequenos grupos e frequentemente morrem logo após o ataque. Sobre as alegações de cerco, Rússia confirma e Ucrânia nega. É difícil saber quem fala a verdade. O Deep State classifica muitas áreas perto de Pokrovsk como zonas cinzentas, indicando que a Rússia não controla totalmente a região, apesar do que tenta mostrar. Os combates em Pokrovsk seguem intensos. Mas se o que Putin afirma sobre o cerco for verdade, a Rússia vai pressionar sua vantagem em Pokrovsk. Com milhares de soldados, não só algumas centenas infiltradas na cidade, surgem duas perguntas. Por que a Ucrânia precisa manter Pokrovsk? E será que vai conseguir repelir os avanços mais recentes da Rússia? Pokrovsk é uma das cidades mais importantes de Donetsk que Putin deseja controlar. A BBC explica em artigo de 5 de novembro que Putin pressiona Pokrovsk desde a queda de Avdiivka em fevereiro de 2024. Há mais de um ano e meio, a Rússia tenta sem sucesso tomar Pokrovsk.
só agora se aproximando de uma posição favorável. A Ucrânia precisa resistir, porque a queda de Pokrovsk pode criar um efeito dominó. Se Pokrovsk cair, defender sua cidade satélite Mir-Narad se torna quase insustentável. E as tropas russas, então, poderiam voltar seu foco para a batalha, para Konstantinivka, ao nordeste, e as demais cidades do Cinturão Fortaleza. Druskivka, Krematorsk e Sloviansk, segundo a BBC. A Ucrânia perderia um centro logístico essencial para abastecer soldados nesse Cinturão Fortaleza. Mesmo assim, perder Pokrovsk não representa o fim da defesa ucraniana em Donetsk. Será um golpe difícil, mas a Ucrânia pode recuar para linhas defensivas em Donetsk. Pokrovsk. A queda seria o ápice de quase 2 anos de esforço russo com pouco ganho territorial. E depois, Putin teria que lidar com as outras cidades do cinturão de fortalezas que serão reforçadas pelos defensores de Pokrovsk em retirada. A Rússia pode demorar anos para tomar Donetsk, mesmo se a Ucrânia perder Pokrovsk. A BBC informa que o Instituto para o Estudo da Guerra também afirma que a Rússia não tem como envolver rapidamente ou atravessar o cinturão de fortalezas. A queda de Pokrovsk prejudicaria a Ucrânia, mas não encerraria a guerra. Isso nem sequer encerraria o conflito em Donetsk, especialmente porque a Rússia teria perdido dezenas de milhares de soldados e milhares de unidades de equipamento para tomar a cidade. Sabemos o que pode acontecer se Pokrovsk cair, mas será que isso vai ocorrer? Depende de quem responde. A Deutsche Welle relata que soldados ucranianos afirmam que a Rússia está fechando lentamente as linhas logísticas que sustentam as defesas de Pokrovsk. Conseguir acesso às posições é muito difícil. Só restam 1 ou 2 rotas terrestres e uma está sob bombardeio constante, disse um piloto ucraniano. A France 24 também diz que a Ucrânia está tendo dificuldades para segurar Pokrovsk porque ainda não se adaptou totalmente às táticas de infiltração que mencionamos antes. Os reforços e adaptações que citamos anteriormente no vídeo fariam com que a Ucrânia começasse a combater a abordagem da Rússia, de enviar pequenos grupos de infantaria para Pokrovsk. Ainda não se sabe se a adaptação ucraniana será rápida para evitar a queda da cidade. Uma coisa é certa, drones sozinhos não conseguem segurar Pokrovsk. No dia 5 de novembro, a Reuters conversou com um comandante de esquadrão de drones chamado Rus, que disse que seriam os soldados operando a pé que, no final das contas, determinariam o destino de Pokrovsk. Apesar do papel crucial dos drones na defesa da cidade, é a presença do soldado de infantaria que define nossa posição, não um drone no céu. A mensagem dele é clara. A Ucrânia precisa de mais soldados. Em Pokrovsk, reforços chegam novamente. Outros analistas, no entanto, sugerem que falar sobre a queda de Pokrovsk pode ser prematuro. Segundo Sam Kiley, editor de assuntos mundiais do Independence, mesmo se a cidade cair, a Ucrânia reserva surpresas desagradáveis para a Rússia. A paisagem atrás das linhas de frente ucranianas foi preparada para uma retirada de combate pelas forças principais. Milhares de quilômetros de trincheiras, barreiras, armadilhas para tanques e labirintos de arame farpado foram instalados. Campos minados secretos, bunkers para operações atrás das linhas e alvos calibrados tornarão a próxima fase da Rússia mais uma seção no moedor de carne da frente oriental da Ucrânia. Kiley escreve: porém, por hora, Pokrovsk não está cercada. Se isso ocorrer, o plano da Ucrânia será recuar rapidamente de uma cidade que, segundo David Axe, custou à Rússia mais de 10.000 soldados. E os soldados que sobreviverem não desfrutarão da vitória por muito tempo. Putin os forçará a avançar diretamente contra as defesas brutais preparadas pela Ucrânia. Atrás da linha de Pokrovsk, a Ucrânia pode também ter uma nova arma que pode usar na luta contra as tentativas da Rússia de cercar Pokrovsk. Um novo drone tornou possíveis ataques na retaguarda profunda da Rússia, e ele já está à caça. Uma unidade de drones de elite da Rússia já foi destruída por esses drones, como mostramos no vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre a situação em Pokrovsk. E obrigado por assistir.